Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Eu separei essa semana para falar sobre as igrejas do Apocalipse em poucas palavras. Éfeso, Esmirna e Pérgamo, não é? Tiatira, que falamos ontem, a igreja que sofria com as influências de uma mulher que se dizia profetisa e o Senhor disse ela não é. E a atitude de Jezabel era realmente comprometedora do âmbito espiritual, confundindo as coisas carnais, ensinando a prostituição, a comer comidas contaminadas aos ídolos. Então, era realmente um mal que precisava ser contido, precisava ser denunciado. Mas hoje nós tomamos tempo para falar sobre a igreja de Sardes, que é essa quinta igreja mencionado em Apocalipse no capítulo 3, a partir do versículo 1. E é muito interessante olhar o texto, a forma que ele está disposto para Sardes, um tanto quanto diferente a partir da introdução que menciona o Senhor, não é? Que tem os 7 Espíritos de Deus, mas vai direto a um confronto e a um ataque à igreja de Sardes com aquilo que era a, a sua postura a ser corrigida, onde ele diz: Conheço as tuas obras, que tem nome que vive, mas está morto. Meu Deus, era uma condição de um desmascarar ou de uma denúncia muito grave que chegava às mãos daquela igreja, daquela comunidade e daquela liderança. Tem nome que vive, mas na realidade está morto. Então, a observação clara aqui, a aplicação prática aqui, é exatamente das situações de aparência, da preocupação com a apostasia, daquilo que nós temos que zelar muito realmente pela nossa vida, porque nós vemos um ambiente totalmente midiático, totalmente de imagens, totalmente de produções, totalmente de uma modernidade muito grande, totalmente de muita aparência de excelência. Você liga a televisão, você pega o seu celular, a palavra de Daniel se cumprindo mais do que nunca, não é? O conhecimento se multiplicará. Mas, em grande medida, o que nós corremos o risco, sabe qual é? É de nós estarmos diante de um grande conjunto de personagens, diante de um grande espetáculo de aparências, gente, né? O apóstolo já ensinou por vezes, nós temos que buscar sermos cheios do Espírito Santo, e quando a gente sobe no altar, para que a gente seja um instrumento do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante refletir, à luz do que vivemos hoje na nossa comunidade, na nossa geração, sobre o exemplo da igreja de Sardes. Você veja, você veja que tudo parece, às vezes, que a gente vive um conjunto que a gente presencia, em grande medida hoje, um grande conjunto de técnicas, de caras e bocas. E eu me preocupo muito com isso. Eu já falei por vezes sobre isso, eu me preocupo muito com isso. Porque a gente tem que ser um instrumento do Espírito Santo de Deus, usados por Deus em benefício das vidas, das almas que estão diante de nós, seja no ministério, seja no trabalho, seja na família, na célula, seja no altar, sabe? A, a teologia já mostra, né, duas matérias impressionantes. Uma é a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É você dissecar o texto, a palavra, você estudar, né? É o detalhe, é a forma de você preparar a mensagem, de você estudar. E a homilética é como você apresenta. Hermenêutica é o sermão, como você o faz, como você o prepara, onde você busca, como você estuda, como você prepara o seu esboço, né? É a palavra. Mas a homilética é como você o apresenta.
porque de fato é importante, mas muito longe de nós presenciarmos um conjunto de frases prontas ou de situações oportunas para influenciar as pessoas pela postura do homem. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, você tem que cuidar da sua performance. E eu fico olhando e falo, eu acredito na condição da homilética, não é? Você tem que tomar um banho, estar limpinho, fazer a barba, mas um fala mais alto, outro fala mais baixo, um fala mais grosso, outro fala mais fino, um se movimenta de um jeito, outro se movimenta do outro, tudo bem, tudo bem. A luz é mais clara, a luz é mais escura, uma coisa assim, outra coisa assado, tudo bem, tudo bem. Só que tem gente cheia do Espírito Santo pregando em cima de um caixote. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não viver doutrinas do homem, ser dominado por situações de aparência da carne, que é Sardes, é a igreja de Sardes. Isso realmente é importante. E complementando para encerrar, porque, gente, o apóstolo Paulo ensina: a nossa pregação não constituiu em palavras de vã persuasão e nem de aparência humana. Ele explica a igreja de Corinto, entende? A nossa pregação não consiste em palavras de vã persuasão humana e nem na expressão do homem, mas da manifestação do Espírito Santo de Deus, que revelou para ele um grande mistério, o mistério do Evangelho aos gentios, o mistério do Cristo morto, crucificado, derramou seu sangue, ressurreto, a salvação que vinha dos judeus, mas que se estendia para todo aquele que nele crê, de todos os povos, línguas e nações, né? Mas não na expressão humana. E o apóstolo Paulo, que poderia, como um homem brilhante que foi na carne e como um homem multicultural, você sabe, poderia muito bem esbanjar em sua sabedoria e conhecimento influência na carne. Mas não. Ele mesmo disse, não, a nossa pregação consiste na manifestação do Espírito, né? Nos dias do apóstolo Paulo, quando ele fala isso, era comum terem as trupes, né, nas cidades, em colegiados, em teatros, em praças públicas, dos estoicos, dos epicureus, dos filósofos, era muito corrente isso. Eles levavam sabedoria humana, eles levavam conhecimento humano, eles levavam analogias que eram muito bonitas, mas eram vazias do conteúdo aproveitável da revelação do Espírito e da presença de Deus, sabe? Então, um assunto que eu realmente me preocupo. E a correção que essa igreja, a igreja de Sardes, ela recebe logo no versículo 2, é esta: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ser vigilante, no original grego, é a palavra acordar. Olha só, é despertar. Então, vigiar é estar alerta, estar atento. Consolidar o resto que estava para morrer, às vezes dá uma intenção dizendo assim, olha, você não se entregou como um todo, às vezes dá uma impressão de dizer assim, ó, o que ele está dizendo é que você não morreu, né? Aquela coisa, o grão de trigo ele tem que morrer para gerar mais fruto, ou aquilo que Jesus dizia, né? Às vezes dá essa conotação, que Jesus disse claramente no Evangelho: quem perder a sua vida, achará, né? Às vezes dá essa conotação, mas a verdade da tradução do original do grego, desse consolida o que estava para morrer, é dizendo assim, olha, fique atento, acorda, não deixe ir à bancarrota. Fortalece, é o que ele está dizendo, o que está frágil. Consolida, você começou a fazer algo que agora está se desvanecendo, e você precisa de pegar e de não deixar morrer. Consolida o que estava para morrer.
Então você vai ver nos versículos seguintes, eu não vou me estender, que haviam irmãos fiéis e tementes a Deus lá. Então, consolida que o resto que estava para morrer, diz assim, ó, tem gente que está se afastando, tem gente que está perdendo o brilho, tem gente que está indo para outro caminho. A semana passada gastamos a semana toda com as pastoras aqui, falando sobre essência. Então, há um caminho de Deus profundo no seu coração. Lembra de onde você saiu. Fortalece o que está enfraquecido, da visão de conquistas, de realização, sabe, de uma essência que filtra todo tipo de religiosidade e mentira do inimigo e que te torna realmente alguém capaz, alguém trabalhador, alguém temente a Deus e que pode encontrar sempre no caminho de arrependimento e de perdão o brilho da glória da cruz na sua vida para se tornar cheio do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus e não aquilo que agrada ao homem. E muitos de nós temos chegado às mesmas conclusões em caminhos diferentes. Mas nós não podemos sucumbir realmente diante desse mal. E por que ele diz, né? Para que eles se renovassem, se fortalecessem, não deixassem perecer aquilo que eles tinham, né? Ou perder aquilo que eles possuíam. Porque o Senhor completou no versículo 2 dizendo, porque as suas obras não têm sido íntegras na minha presença. Então eles de fato estavam enfraquecidos, estavam tirando a mão, estavam ficando de longe, encontrando um conjunto de argumentos para justificar essa ausência. E a minha oração e a minha intercessão é de que haja de fato uma renovação e uma volta às essências, sabe? E aquele que está em pé, cuide para que não caia. A graça do Senhor realmente esteja com você, orando por você, orem também por mim. Fica com Deus.